Graça e paz a todos. Muita gente acha que Jesus Cristo vem em uma nuvem, com seu corpo físico. Essas pessoas acham que ele vem do céu em uma nuvem. Eu também achava isso e pensava isso, porque as pessoas me falavam. Então resolvi me aprofundar no estudo na Bíblia, e que não é bem assim, e descobri que isso é tudo uma figura de linguagem. Estar nas nuvens significa estar alegre, estar feliz e em paz. É só a pessoa ler o Antigo Testamento e ver que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram a oferecer sacrifícios em um altar e todos se alegravam, todos comiam. As pessoas que eram mais prósperas eram obrigadas a ajudar aqueles que não tinham boas condições financeiras. Veja em Êxodo capítulo 12 verso 4, que diz assim: Êxodo 12, 4. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. E o Senhor Deus mandou fazer um altar para queimar os sacrifícios. Confira em Êxodo 20, 24. Façam um altar de terra para mim e em cima dele ofereçam as suas ovelhas e os seus bois como sacrifícios que serão completamente queimados e como ofertas de paz. Eu separarei lugares para que neles vocês me adorem, e nesses lugares eu me encontrarei com vocês e os abençoarei. E o povo de Israel atravessaram o deserto oferecendo sacrifícios no altar, e do altar subia uma nuvem, de fumaça. Confira em Êxodo capítulo 13 verso 21 e 22. Durante o dia o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Durante a noite ele ia na frente deles numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. O povo todo se alegrava, e os sacrifícios era para alimentar todo o povo de Israel, não era para alimentar só os sacerdotes. Era uma maneira de ajudar os menos favorecidos, o estrangeiro, o órfão, a viúva e os levitas que não tinham propriedades. Confira em Deuteronômio capítulo 14 verso 29. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias, é também para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Assim todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor, nosso Deus, abençoe todo o trabalho de vocês. Isso passou a ser uma ordem do Altíssimo. Confira em Deuteronômio capítulo 16 do verso 14 até o verso 17. Todos devem festejar alegremente, vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Festejem durante 7 dias em honra do Senhor, nosso Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado. Fiquem contentes e alegres, pois o Senhor lhes dará boas colheitas e abençoará tudo o que vocês fizerem. São estas as 3 ocasiões em que todo homem israelita deverá apresentar-se na presença de Deus, no lugar que ele tiver escolhido para nele ser adorado: a festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas. Que ninguém vá sem levar alguma coisa para oferecer a Deus, porém cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor, nosso Deus, lhe tiver dado. E quando for instaurado o reino de Deus aqui na terra, vai ser dessa forma. As pessoas que têm mais recursos financeiros vão ajudar as pessoas pobres. As pessoas menos favorecidas vão receber ajuda por amor a Deus, o Criador de todas as coisas. E todos viverão numa sociedade justa e fraterna. A autossuficiência vai ser destruída e todos viverão em paz e em harmonia uns com os outros. Confira em Deuteronômio capítulo 15 do verso 7 até o verso 11. Se, no meio de ti, houver um pobre, qualquer de teus irmãos, numa das tuas cidades na tua terra que Jeová, teu Deus, te está dando, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão ao teu irmão pobre, mas, certamente, lhe abrirás a tua mão e, sem dúvida, lhe emprestarás quanto baste para a sua necessidade naquilo que lhe falta. Guarda-te que não haja um pensamento depravado no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de modo que o teu olho seja mau para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti a Jeová, e isso seja pecado da tua parte. Sem falta lhe darás, e não será triste o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará Jeová, teu Deus, em todas as tuas obras e em todas as coisas em que puseres a mão. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, portanto, eu te ordeno, dizendo:
sem falta abrirás a mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre, na tua terra. E quando acontecer isso, não vai haver pessoas de mau caráter, não haverá ladrões e assassinos, todos viverão com honestidade, sempre ajudando um ao outro. Haverá paz e harmonia entre todos. Quando chegar nesse patamar, pode-se dizer que Jesus voltou nas nuvens. Agora quero esclarecer algumas coisas, que fala a respeito da nossa alma, porque nós temos o corpo, temos a alma, e o Espírito Santo, que é o entendimento, a sabedoria que vem de Deus para a pessoa. Muita gente acha que quando a gente morre está tudo acabado, essas pessoas acham que não existe vida no além, essas pessoas pensam que a alma morre junto com o nosso corpo. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, a alma é imortal, nem Deus mata a alma, ele fala em destruir a alma, não fala matar, leia em Mateus, capítulo 10 verso 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Destruir é diferente de matar. Por exemplo, eu vou destruir um empresário, ou eu vou destruir uma família ou uma pessoa que eu não gosto, quer dizer, vou fazer essa pessoa sofrer. Destruir não é matar, então a alma é imortal. A gente morre, a nossa alma volta para Deus, veja em Hebreus, capítulo 9 versículo 27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Nesse mesmo instante a alma já passa pelo julgamento. Aí cada alma vai receber a recompensa de acordo com o que fez aqui na terra, leia Apocalipse capítulo 20 verso 12. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto o outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Muitas almas já vão direto para o sofrimento eterno, leia em Lucas, capítulo 16 versos 22 até 24. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua porque estou sofrendo muito neste fogo. As almas boas vão para junto de Cristo, leia em João, capítulo 17 verso 24. Pai, quero que, onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Essas almas ficará junto de Cristo, até que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra, e quando o reino de Deus estiver instaurado aqui na terra, essas almas voltará com Cristo, veja em Marcos, capítulo 8 verso 38. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Cristo voltará com todos os eleitos para habitar em corpos de pessoas como nós, mas são pessoas limpas, puras, pessoas do bem. Porque Cristo diz: onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, veja em João, capítulo 17 verso 24. E o galardão? O galardão é isso, são as moradas que as almas santas vão ganhar, são corpos de pessoas, porque a alma habita em corpos humanos. Porque somos a casa do Espírito Santo, somos a morada do Espírito Santo, veja em 1 Coríntios capítulo 3 versos 16 e 17. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Pois o templo de Deus é santo, e vocês são o seu templo. Quando for instaurado o reino de Deus, as pessoas viverão em paz, e a pessoa que morrer com 100 anos é morrer muito jovem. Veja em Isaías, capítulo 65, verso 20. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias, ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço, e não chegar aos 100 anos será uma maldição. O Altíssimo, o Criador de todas as coisas, criou a terra para o justo morar. Os ímpios vão ser varridos da face da terra. Leia Provérbios, capítulo 2 verso 21 e 22. Os homens direitos, de caráter, viverão nesta nossa terra.
Mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Salmos, capítulo 37, versículo 20. Porém os maus morrerão, os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flores do campo, sumirão como a fumaça. Resumindo, se eu morrer hoje, se eu fui mal eu vou direto para o sofrimento eterno, mas se eu fui do bem, eu vou para a festa no céu com Cristo e a minha alma e todas as almas boas só voltará aqui na terra quando o reino de Deus estiver instaurado aqui na terra para habitar em um corpo. A alma sem corpo é vento, sopro. Ver Salmos, capítulo 62, verso 9. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis, são somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada, são mais leves do que um sopro. Veja em Isaías 57, 16. Não continuarei repreendendo o meu povo e não ficarei irado para sempre, senão, morreriam os seres que eu criei, aqueles a quem dei o sopro da vida. Agora eu vou fazer a leitura em Lucas capítulo 15 do verso 11 até o verso 32, e depois eu vou explicar a leitura. E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. Com muita pena do filho, correu, e o abraçou, e beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou, o que é que está acontecendo? O empregado respondeu, o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu, faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta, e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria. Pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Agora vou explicar a leitura. O processo de conversão começa com a tomada de consciência, o filho mais novo sente-se perdido econômica e moralmente. A acolhida do pai e as medidas tomadas mostram não só o perdão, mas também o restabelecimento da dignidade de filho. O filho mais velho é justo e perseverante, mas é incapaz de aceitar a volta do irmão e o amor do pai que o acolheu. Recusa-se a participar da alegria. Com esta parábola, Jesus faz apelo supremo para que os doutores da lei e os fariseus aceitem partilhar da alegria de Deus pela volta dos pecadores à dignidade da vida. Graça e paz a todos.